Você já parou para pensar o que aconteceu naquela manhã em que o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio? A história da ressurreição de Cristo é uma das mais poderosas e impactantes de toda a humanidade, mas poucos conhecem os detalhes do que os guardas que vigiavam o túmulo relataram. Imagine estar de serviço naquela madrugada, às portas de um túmulo selado, e de repente presenciar algo tão sobrenatural que mudaria o curso da história. A intrigante carta de Pôncio Pilatos ao imperador Tibério sobre Jesus é uma joia da literatura apócrifa, repleta de detalhes impressionantes que não aparecem nos evangelhos. Nesta carta, Pilatos narra eventos extraordinários relacionados à vida de Jesus, como seus milagres, o julgamento, a crucificação e, surpreendentemente, a ressurreição. Ao mergulhar nessa correspondência, somos convidados a refletir sobre as complexidades da vida de Jesus e o impacto que sua figura teve até mesmo sobre aqueles que estavam em posição de poder. Pilatos inicia a carta com saudações a Tibério César, expressando a necessidade de relatar eventos extraordinários em sua província. Ele acredita que os acontecimentos recentes podem influenciar o destino da nação romana. Pilatos menciona que concedeu liberdade a Jesus, mesmo tendo o poder de prendê-lo, pois acreditava que Jesus não era um agitador nem um rebelde. Ele reflete que essa liberdade poderia levar à queda de Roma e que, como um infeliz instrumento, ele teria sido parte da providência dos judeus. A liberdade dada a Jesus incomodou os judeus mais ricos e poderosos, já que ele era crítico em relação a eles, comparando-os a cobras e túmulos pintados. Jesus criticava as tradições locais, enfatizando que a humildade era mais valiosa aos olhos de Deus do que qualquer status social. Para restaurar a paz, Pilatos decide convidar Jesus ao pretório para uma conversa, na qual ele se sente intimidado e impressionado com a presença serena de Jesus. Ao ver Jesus, Pilatos se sente paralisado, admirando sua calma e inocência, e se percebe velho e frágil em comparação. Pilatos reconhece que, apesar de suas palavras práticas e sábias, Jesus atraiu inimigos poderosos, semelhante a Sócrates. Pilatos aconselha Jesus a ser mais cuidadoso e moderado em suas falas, devido ao risco de seus inimigos incitarem o povo contra ele e forçá-lo a agir conforme a lei. Pilatos expressa sua preocupação em proteger Jesus, considerando-o mais valioso que os fariseus, que ele acredita conspirarem contra César. Jesus afirma que, quando o momento chegar, não haverá refúgio para o Filho do Homem, enfatizando que sua missão é trazer paz, amor e caridade. Mas isso não aconteceu. Jesus foi levado ao sumo sacerdote Caifás e condenado à morte. Caifás enviou Jesus a Pilatos para confirmar a condenação e assegurar sua execução. Pilatos ordenou que Jesus fosse enviado a Herodes, que, mostrando falsa humildade, devolveu Jesus a Pilatos, deixando a responsabilidade em suas mãos. O número de descontentes aumentava, e Jerusalém foi invadida por multidões que desciam das montanhas de Nazaré, criando uma atmosfera tensa. Quando Jesus foi trazido de volta a Pilatos, ele perguntou à multidão o que queriam. A resposta foi que queriam a morte de Jesus, alegando que ele blasfemou e se declarou o Messias. Pilatos argumentou que a justiça romana não condenava alguém à morte por tais acusações, mas os gritos de crucifica-o ecoavam pela multidão enlouquecida. Em uma tentativa de salvar Jesus, Pilatos sugeriu libertar um prisioneiro como era costume durante as festividades. Mas o povo insistiu na crucificação. Pilatos explicou que a lei judaica exigia um jejum de um dia inteiro antes da condenação e a aprovação do sinédrio, mas a multidão continuou gritando. Pilatos ordenou que Jesus fosse flagelado, mas isso apenas intensificou o ódio da multidão. Pilatos, em um gesto simbólico, lavou as mãos diante da multidão furiosa, afirmando que Jesus de Nazaré não havia feito nada que merecesse a morte. Pilatos sentiu que suas palavras eram inúteis, pois o destino de Jesus já estava selado. A multidão se movia em um redemoinho de agitação, com gritos e berros que superavam qualquer tumulto anterior. Pilatos estava isolado e observava a execução do Nazareno. Ele sentia um peso em seu coração. Enquanto a execução acontecia, nuvens escuras se aglomeraram sobre Jerusalém e um terremoto abalou o Egito, trazendo pavor aos judeus supersticiosos. Após a crucificação, a multidão voltava para casa, agitada, mas com um ar sômbrio de arrependimento. Pilatos notou um clima de luto, com soldados e cidadãos em silêncio. Poucos dias após o enterro, o túmulo foi encontrado vazio, e os discípulos começaram a afirmar que Jesus havia ressuscitado, causando uma comoção ainda maior do que sua morte.
Um sacerdote expressou preocupação com o roubo do corpo de Jesus pelos discípulos, levando Pilatos a ordenar que soldados fossem colocados ao redor do túmulo. O soldado que estava ali, incumbido de proteger o local e garantir que nada acontecesse ao corpo de Jesus, conta em detalhes o que viu e sentiu. Segundo ele, a noite estava silenciosa, sem nenhum sinal de atividade incomum, até que de repente uma luz brilhante o cegou. O chão começou a tremer e ele foi tomado por um medo paralisante. A visão que ele teve naquele momento foi de algo além de sua compreensão. Um anjo, com uma aparência celestial, desceu do céu, removendo a pedra do sepulcro como se fosse leve como uma folha. O brilho dessa figura era tão intenso que ele desmaiou, assim como os outros guardas. Após recuperar os sentidos, o soldado se viu atordoado. O sol já começava a nascer, dissipando as sombras da noite, mas a cena que ele presenciou não sairia de sua mente. Ele não ousou se aproximar novamente do sepulcro, tomado por um medo indescritível. A grande pedra que selava o túmulo fora movida, mas o corpo de Jesus havia desaparecido. Não houve invasão, não houve luta, nada além do silêncio da manhã e um túmulo vazio. Mas como ele poderia afirmar algo assim, se não viu nenhum sinal de roubo? Ele sabia que não estava dormindo. Ele viu algo inexplicável. Este soldado, que havia passado sua vida toda no exército romano, treinado para enfrentar qualquer perigo físico, estava diante de algo que desafiava sua lógica e crenças. Mesmo aqueles que se opunham a Jesus reconheciam que ele tinha poderes sobre-humanos, que curava os enfermos, ressuscitava os mortos, controlava as forças da natureza. Enquanto o soldado falava, era impossível não perceber o temor em sua voz. O brilho que emanava do ser à frente do sepulcro era diferente de tudo que ele já havia presenciado. Não era o reflexo do sol ou o fogo de tochas. Era uma luz suave, mas penetrante, quase celestial. Os detalhes daquele ser eram difíceis de descrever. Mas o soldado se lembrava de uma figura alta, de feições serenas, emanando uma autoridade que ele jamais tinha visto em qualquer líder militar ou governante. A luz parecia vir de dentro, uma presença que dominava o ambiente e, ao mesmo tempo, acalmava, mas com um poder inegável. Ele sabia que algo muito além de sua compreensão havia acontecido ali. Quando questionado sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, o soldado ficou ainda mais confuso. Ele não sabia o que responder. Ele não tinha visto discípulos, nem ladrões, nem qualquer sinal de uma invasão ao túmulo. Apenas a presença daquele ser sobrenatural e depois o silêncio e a ausência do corpo. O sepulcro, selado por uma pedra gigantesca, estava aberto, mas nada parecia ter sido forçado. A única explicação que os sacerdotes queriam ouvir era de que os guardas haviam dormido, permitindo que os seguidores de Jesus roubassem o corpo. No entanto, o soldado sabia que o que tinha acontecido não poderia ser explicado de forma tão simples. Após todas essas revelações, o soldado se viu diante de uma escolha difícil. Ele ponderou sobre o que havia testemunhado e o que os sacerdotes esperavam que ele dissesse. As promessas de recompensas e a pressão para descrever um relato que se alinhasse com suas narrativas não eram fáceis de ignorar. Mas em seu coração, ele sabia que a verdade era mais poderosa do que qualquer suborno. A presença de Jesus e o evento inexplicável que testemunhara o marcaram para sempre. Ele se lembrou das palavras que ecoavam em sua mente, palavras de esperança e redenção que apenas um ser divino poderia transmitir. Naquele momento, ele decidiu que sua lealdade não seria comprada, mas sim guiada pela verdade que havia presenciado. Ele sabia que, independentemente das tentativas de desacreditar o que havia acontecido, a verdade sempre encontraria um caminho para brilhar. E assim, ao encerrar seu relato, ele se dirigiu ao seu soberano. Este é o testemunho que trago, uma verdade que transcende o tempo e o espaço. E assim, prometo lealdade a esta verdade que é maior do que qualquer um de nós. Ficou claro que Jesus não foi acusado de crimes ou de causar mal a ninguém, e que a inimizade contra ele foi despertada por suas ações. Além do mistério, a figura de Jesus em si era descrita de maneira detalhada por aqueles que o haviam conhecido, e mesmo após sua morte, sua presença continuava a ressoar nas memórias dos que o viram. Relatos de Jesus falavam de um homem com uma presença marcante, embora não imponente no sentido físico. De estatura mediana, Jesus possuía uma aparência que transbordava serenidade e uma espécie de bondade tranquila, como se compreendesse o mais profundo dos sentimentos de cada pessoa ao seu redor. Seus olhos eram descritos como algo fora do comum, profundos e penetrantes, de uma cor que variava entre castanho claro e azul, dependendo de quem os descrevia. Mas, independentemente da cor, todos afirmavam que seu olhar transmitia sabedoria,
compaixão e, ao mesmo tempo, uma firmeza inabalável, como se soubesse exatamente o que cada alma carregava. Os cabelos de Jesus também eram alvo de descrição cuidadosa. Longos e ligeiramente ondulados, caíam sobre seus ombros de forma harmoniosa. Alguns relatos falavam de cabelos castanhos claros, quase loiros, que contrastavam com a maioria das pessoas da região. Isso o tornava ainda mais distinto entre os demais. Sua pele, clara e suavemente marcada pela vida ao ar livre, refletia saúde e cuidado, uma aparência que transmitia uma mistura de simplicidade e dignidade. Ele vestia-se de maneira modesta, geralmente com uma túnica simples e um manto que, embora humilde, nunca parecia fora de lugar. Mesmo sem adornos ou joias, sua presença irradiava autoridade e respeito, algo que ultrapassava o mero físico. Quando Pôncio Pilatos, o governador romano, o descreveu, ele também mencionou essa aura impressionante que Jesus carregava. Embora não fosse alto ou musculoso como muitos dos soldados romanos, sua presença fazia com que todos ao seu redor parassem e o escutassem. Havia uma tranquilidade em seus gestos, uma paz inquebrável mesmo em momentos de tensão extrema. Pilatos, que se orgulhava de sua habilidade em julgar o caráter dos homens, admitiu que Jesus era diferente de qualquer outro que ele já havia encontrado. Um homem cuja bondade parecia ilimitada, mas que ao mesmo tempo carregava uma força interna que desafiava qualquer explicação racional.